Então, Flávio, eu acho que na verdade essa é a sua argumentação que tem mais falhas, porque é o seguinte, não é só porque você fala que existiam relatos da época de pessoas que é que aconteceu de fato, né? Porque você não é só você falar que significa que aconteceu. Você tem que trazer o cenário e por que que aconteceu, né? Que as pessoas elas não vão sair do nada, né? Não vão assim do nada criar uma crença de que eles viram uma pessoa, de que eles viram lá o Jesus de repente, né? Então seria muito importante você dizer por que que isso aconteceu, porque isso é muito importante. Isso não é uma questão teológica, é uma questão histórica, porque como eu disse, eu vou repetir novamente, isso determina a própria origem cristã, né? Mesmo que você diga que não é tão importante, porque você trata como se for, como se, por exemplo, pudesse ter acontecido qualquer coisa, né? Aconteceu qualquer coisa, então surgiu os cristãos. Mas não é assim que funciona, porque você tem que explicar de uma forma coerente o que aconteceu. Você não pode simplesmente, igual eu falei, trazer uma resposta mais subjetiva, entendeu? Algo mais subjetivo. Você tem que estar mais centrado, primeiro, na cronologia dos eventos que aconteceram, o que, que as pessoas disseram que aconteceu, o que, que foi relatado, e qual que é a melhor explicação para cada tipo de evento que aconteceu, porque aconteceram ali realmente vários eventos extraordinários, né? Então, pode falar. É justamente por causa dessa questão aí que a gente levanta, como você levantou ali, a questão da melhor explicação. E a melhor explicação, como a gente trabalha na navalha de Ocã, eu não sei se tu trabalha no campo da história, se eu não me engano, tu é. Ah, me esqueci o nome, acho que trabalha com alguma coisa a ver com construção, me esqueci qual é o nome que é, mas que faz projeto, né? Alguma coisa do tipo. Então, tem essa questão da navalha de Ocã, tá? Que é algo que parece improvável, mas que é possível nós vemos na realidade isso acontecendo, é algo mais bem aceito do que algo que é sobrenatural, porque é impossível nós vermos isso na realidade, tá? Então, essa questão de probabilidade das respostas, que eu posso dizer o nome assim, são mais próximas, vamos dizer assim, né? Como eu digo sempre, né? A gente da história a gente trabalha com verdades aproximadas, é o que é mais próximo do evento, o que é mais próximo de acordo com as fontes a qual nos abordam sobre aquele evento, né? Então a gente traz todo esse mapinha para tentar reconstruir esse quebra-cabeça para nós entendermos, tá? Mas eu já trouxe todas essas questões que tu tá levantando, pô. Já expliquei o contexto helenizado, ao qual era comum esses tipos de coisas acontecerem. Já expliquei que as mesmas coisas que os cristãos faziam, né, a manobra de convencimento, vamos dizer assim, outros grupos também tinham, né, faziam e se convenciam ao decorrer do tempo. Como o cristianismo surgiu, já citei a raiz judaica, de grupos ali mais helenizados, que foram convencidos com essa ideia do Messias Jesus ter surgido, né? Expliquei também sobre a questão de que teve divergências ao decorrer do tempo, sobre a ideia de Jesus ressuscitado. Inclusive, Paulo teve que escrever dizendo que se Jesus não ressuscitou, a pregação era vã. Ele cita isso justamente porque determinadas pessoas ali duvidavam dessa ideia que estava sendo pregada, né? Ah, e o surgimento do cristianismo, cara, nós vamos ver ele mais ou menos no século II, né? Porque primeiro século ainda, né? Nós vemos grupos judaizantes que ainda eram bastante marginalizados, né? Chamados de adelfos, de sectas. Nós vemos ali, por exemplo, em Nero odiava cristão também, né, cara? Ele tratava cristão assim. Aí temos grupos judaicos também que não gostavam de cristão. Temos o Plínio Jovem, que Plínio Jovem também reclama de cristão, né? Plínio Jovem, ele até reclama de cristão porque cristãos são os caras que não baixam a cabeça, né? Ele dizia, pô, os caras não adoram aqui as estátuas, pô, tá me enchendo o saco, deixa eu passar a faca em todo mundo aí. Aí ele recebe uma carta de resposta dizendo, não se preocupa muito com os cristãos não, pô, você só julga esses caras se eles forem trazidos até vocês, mas não perca muito tempo perseguindo eles, tá? Então, a gente sabe todo esse processo de como o cristianismo vai ganhando forma, né? A gente vê no século II ali, quando o Inácio de Antioquia, que é uma das primeiras pessoas que realmente se vai e diz, eu sou cristão mesmo, porque cristão naquele período ainda era uma conotação, até como eu posso dizer o nome assim, até uma conotação meio negativa, assim, não é exatamente esse termo assim não, mas não era algo que as pessoas se auto-afirmavam como cristãos, né? Era algo que terceiros afirmavam sobre você. Então, a maioria daquelas pessoas se intitulavam como judeus, mas as pessoas diziam que não, ó, são cristãos, né? Querendo
desvincular um pouco a imagem dele de judeus, né? A gente vê o Inácio de Antioquia como um dos primeiros a dizer realmente eu sou cristão, né? O que nós seguimos aqui é o cristianismo, né? O Inácio de Antioquia é um dos primeiros a comentar assim. Aí, no século III, nós temos Tertuliano. Tertuliano, ele já traz uma ideia que é um pouco mais separada do judaísmo, né? Porque o Inácio de Antioquia, ele mesmo cita que não deixei-os se judaizar, porque já estava querendo separar as práticas do judaísmo das práticas do cristianismo. Tertuliano, no século III, ele vai além ainda e taxa os judeus de um povo que traiu Jesus e crucificou Jesus, e esse povo aí merecia o que aconteceu em 70, tendo o templo derrubado, e os flavianos foram utilizados por Deus para punir os judeus, a qual traíram o Messias, né? E aí nós vemos toda essa progressão. Século IV, nós vemos, por exemplo, deixa eu ver aqui o nome dele, Constantino, por exemplo, que legaliza a religião, ele não torna ela oficial, mas ele a legaliza, né? Século II, diversas vezes os cristãos foram perseguidos, século III também. Século III acho que teve um vai e volta bem cabuloso, porque no início do século II nós tivemos um período aqui de apaziguação, né? Tinha acabado de passar por um período de perseguição. Posteriormente, o imperador morre e assume outra pessoa no lugar, e essa pessoa não gostava de cristão, e cristão se ferrou novamente porque foi perseguido de novo, tá? Com o avanço do Império Bizantino, nós temos o Constantino, e Constantino oficializa o cristianismo, é assim, iníciozinho do século IV, e ele também começa a colocar cristãos ali na corte, né, com cargos de poder, né? E assim o cristianismo ele para de ser perseguido e começa a ter um crescimento absurdo, que já estava tendo um crescimento absurdo em finalzinho do século III, já estava tendo um crescimento explosivo, né? Século IV, o cristianismo já estava, acho que pelo menos uns 15% da população romana ali já era cristão, mais ou menos por aí. 15, 10, 20%, estava mais ou menos entre esses números aí, tá? Finalzinho do século IV, o cristianismo agora ele é levantado como igreja oficial. Me esqueci o nome do imperador, tá? Mas o que assume pouco tempo depois de Constantino ali, ele já coloca ali o cristianismo. Teodósio, é? Teodósio. Teodósio, tava tentando me lembrar, porque minha anotação foi embora, minha esposa pegou o celular dela que eu tava usando de cola aqui. Eu tô fazendo aqui um artigo, aí eu tô editando mais pelo celular do que pelo computador, porque quando eu vou tocar no computador, a minha menina aqui me assalta o computador. Mas aí nós temos o imperador Teodósio, que declara ela como oficial, então nós temos um mapeamento do cristianismo já bem estabelecido, na verdade. Então, alguns problemas que a gente tem é um pouquinho século I. Século I a gente tem alguns probleminhas, porque ainda não era cristianismo, era judaísmo. E aí a maior parte das fontes que nós temos século I é fontes realmente que a gente utiliza da Bíblia. Século I, acho que a única fonte fora da Bíblia... Não era judaísmo não, Fábio. Já era cristianismo. Inclusive, os 3 primeiros evangelhos, eles foram escritos antes do século I, né? Seria o século 0. O único evangelho escrito no século I foi o de João, que foi lá para o ano 115. Então, foi mais ou menos a separação aconteceu mais ou menos no ano 60. Não sei se você já leu Atos dos Apóstolos. Já. Então, o Atos dos Apóstolos, ele acontece um pouco antes da queda de Jerusalém, que foi no ano 70. O que isso significa? Que a história que o Atos dos Apóstolos trata é justamente o que você está falando. Eles estavam com grande dúvida de qual categoria religiosa eles iriam fazer parte. Porque eles ficavam pensando, eu sou judeu, sou filho de judeu, o Jesus ele foi revolucionário na questão teológica, na questão que ele ensinou, e eles viram que isso divergia do judaísmo que até então eles professavam. E eles ficaram muito tempo mesmo, demorou muito tempo para eles se separarem de fato. Mas a partir ainda neste momento, no ano 60, apesar dessas dúvidas, apesar dessas divergências, eles já tinham umas crenças que já faziam parte do escopo cristão. Então, é por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu acho que você até respondeu bem, mas não respondeu o principal. Porque você fala o seguinte, e eu também acho que esse também é o seu argumento mais fraco. Porque você diz o seguinte, que a narrativa foi inventada, que ninguém viu nada,
né, que a grande parte do que aconteceu, se aconteceu, aconteceu de uma forma diferente. E o que eu queria assim, entender de você, se na sua concepção, o que, que aconteceu? Foi algo psicológico que eles passaram? Foi algo apenas uma criação narrativa? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que explicar o que de fato aconteceu, e não apenas trazer uma resposta que não está não explica tudo o que aconteceu de fato, né? Porque, como eu disse, é muito importante explicar o que aconteceu nos primeiros 30 anos, desde o ano 30, vamos pôr, do ano 33, onde Jesus foi crucificado, até, por exemplo, até o ano 60, 65, que é essa época do Atos dos Apóstolos, que eles narram tudo isso. Nesse pouco tempo, vamos pôr 30 anos, acho que nem isso, talvez 20 anos, já existia um corpo de crença muito forte em muitas comunidades que já acreditavam na ressurreição e, inclusive, na própria narrativa que tem nos evangelhos. Então, é muito difícil você falar que foi criado e depois não explicar como que dessa criação surgiu um evento que foi tão determinante naquele momento. Porque nesse momento inicial, os cristãos, eles viviam praticamente escondidos, né? E não existia igreja, não existia nada, eles apenas se reuniam, eram comunidades, e essas comunidades eram em lugares secretos. E já nessa época, que foi a época onde se teve o interesse de criar uma narrativa sobre Jesus, porque já estava se tornando necessário por conta da própria expansão. Então foi uma expansão que aconteceu de uma forma muito rápida e com crenças que elas são crenças que de fato são crenças que são extraordinárias. Então, o meu argumento foi justamente o de trazer que as narrativas elas são consistentes, elas podem ser estudadas pela historiografia e essa narrativa se levar tudo em conta o que aconteceu, existem outras propostas, né? É claro que eu não vou dizer que é a melhor, mas eu diria que seria uma proposta que deve ser estudada também, né? E não, é claro que, igual você comentou sobre a navalha de Ockham, ok, mas o próprio argumento da navalha de Ockham também vai contra o que você está dizendo, porque o que você está dizendo, às vezes, requer uma explicação que seja mais complexa, entendeu? Talvez você tenha que, por exemplo, trabalhar melhor sobre como explicar o que aconteceu na origem dos cristãos. Por que nesse tempo em que eles se reuniam, que eles tinham muito medo de serem crucificados também, porque o Império Romano, ele perseguiam eles, né? Mas não, eles se mantiveram essa crença, e essa crença ela foi só se expandindo em pessoas que não eram só helenizadas, né? Eles trouxe outras pessoas de outros contextos, de partes mais longe ali, por exemplo, da Turquia, né, ali mais para a Ásia Central, se espalhou muito ali de uma forma muito rápida. Então é necessário encontrar uma explicação, e a explicação, assim, do meu ponto de vista, a explicação naturalista, primeiro, ela tem muitos pontos fracos, muitos pontos que ela não consegue explicar de forma satisfatória, e se for comparado à narrativa de tudo o que aconteceu, ela se torna muito frágil, né? Muito frágil, porque ela pode ser contestada simplesmente questionando. Como que você explicaria, como você provaria que eles criaram essa narrativa, né? E se eles criaram, o que aconteceu com eles? Por que eles agiram dessa forma? Entendeu? Então, eu não trago como se fosse uma melhor explicação, eu trago como se fosse uma explicação que pode ser concorrente, pode ser uma alternativa muito relevante e que ela explica melhor o que aconteceu. Então é assim que eu penso. Tá, vou levantar aqui as principais questões aqui colocadas, tá? Que eu não expliquei como o cristianismo surgiu. Acho que eu dei um resumo de 4 séculos aqui de cristianismo, né? Eu expliquei até bem, na verdade, isso daí, tá?
Até o pastor Carlos me deu uma ajudinha para eu lembrar aqui o nome aqui de um personagem aqui que eu tinha esquecido, que eu esqueci de novo agora. Mas eu dei Teodósio. Teodósio, Eu não me lembro desse cara, ainda bem que ainda vou lembrar de colocar esse cara aqui no meu artigo, cara. Porque 380 depois de Cristo, ele oficializa a igreja. Século, Então, eu expliquei já praticamente todo esse processo aqui do surgimento do cristianismo, tá? Outra coisa, não existe século zero, tá? Não existe século zero, tá? A partir do ano 1, nós já consideramos o primeiro século, tá? Antes do ano 1, vamos dizer assim, né, é o que nós chamamos antes de Cristo, por exemplo, né, o período do rei Herodes ali, né, rei da Judéia, por exemplo, né, nós colocamos ele ali, eu acho que é entre 37 antes de Cristo, por aí, porque ele morre mais ou menos em 4 antes de Cristo, e é por aí que a gente consegue fazer o trabalho ali para conseguirmos usar demarcadores cronológicos para entender o nascimento de Jesus. Então, não existe século zero, tá? Século 1 ou 1 antes de Cristo. Ou pós de Cristo ou antes de Cristo. Não existe século zero. Tá? Não, Luciano, é que você não entendeu. Século zero, eu entendi o que você está falando, mas vou explicar melhor. Século zero são os anos, o ano 1, ano 2, ano 3, até o ano 99. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Não, eu acho que quando chega ali século 1, 90, aí 100, século 2, entendeu? Mais ou menos isso daí, tá? Isso. Pronto. Isso, entendeu? A gente tem a ideia do cristianismo no século II, porque é realmente nesse período que nós temos um movimento que ele se autodenomina cristão. Né? Normalmente, antes disso, eram coisas que terceiros nomeavam eles, né? Não era algo que você se autonomeava, né? Por exemplo, ali, nós temos ali na maioria das vezes nós chamamos grupos judaizantes até, na verdade. Né? Tem vezes que a gente tem uma dúvida se esses caras já tinham feito essa transição ali ou não, de judeu para cristão, né? Então a gente chama de judaizantes, né? Outros, sei lá, de grupos mais gnósticos, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Aí eu não me lembro se gnóstico surgiu no século I também. Confira isso daqui que eu acho que eu posso ter passado a desinformação, tá? Eu não me lembro se gnóstico surgiu no século I, tá? Mas nós só temos realmente ali, de forma empática, né? Bate com o martelo, certeza, que alguém foi lá e disse, nós somos cristãos. Isso daqui, nosso movimento aqui, nós vamos chamar de cristianismo, né? É ali a partir de século II, Inácio de Antioquia, eu acho que Inácio de Antioquia é mais ou menos o ano 110, por aí, eu acho. Inácio de Antioquia é mais ou menos por aí, tá? Existe, por exemplo, algumas citações da palavra cristão no Novo Testamento, até em Antioquia, eu acho que foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, mas assim, normalmente era um termo ao qual terceiros davam para você. E aí, inclusive, existe até um debate ali, acho que Paulo, ele cita isso, né? Que as pessoas o consideravam como cristão, mas ele fazia parte da seita do caminho, ou era dos nazarenos, alguma coisa do tipo, né? Ele comenta isso daí também. Então, cristão, inicialmente, ele começou como um termo pejorativo. Não era um termo ao qual as pessoas realmente eles se nomeavam. Era como se eles tivessem tentando que distanciar um pouco do movimento judaico. Você ainda era judeu, mas as pessoas não queriam te considerar como judeu. Então, eles te chamavam de cristãos. Né? Então, século II, aí nós temos um grupo que eles realmente se assumem como cristão, e Inácio de Antioquia ele realmente se assumia como cristão, batia no peito e dizia, sou cristão mesmo, né? Não era algo mais escondido, vamos dizer assim. Ele dizia que fazia parte do movimento cristianismo. Eu acho que no primeiro século a gente não tem citação da palavra cristianismo, tem a citação da palavra cristão. É por isso que a gente entende cristianismo a partir do século II, eu acho que foi mais ou menos por aí que surge esse termo, cristianismo. Antes era cristão como um termo pejorativo, posteriormente cristão começou a ser realmente um grupo legítimo, não um grupo judaico ao qual as pessoas queriam desassociar. Né? Acho que até mais é isso, cara. Não sei mais o que eu tenho aqui que contrapor. Não, beleza. Mas eu já tô ficando sem tempo. Não sei se o Carlos gostaria de só fazer um cumprimento, porque aí eu já faço meus cumprimentos finais já. Não, eu quero só parabenizar vocês. Vocês estão de parabéns pela educação, pelo respeito e pela grande contribuição que vocês fizeram hoje aqui. Eu tenho certeza que aqueles que assistiram a live ao vivo, outros que vão assistir a live ao longo do tempo, ela vai ficar aí no ar. Lembrando que nós estamos transmitindo para o meu canal no YouTube e também para o canal
do Diego Fernandes, então são lives múltiplas aqui, então tem um material aqui acadêmico, histórico, arqueológico, gente, muito importante, teológico, enfim, então você pode assistir a live à vontade e aproveitar muito, muito, muito. Parabéns ao Alex, o Alex tentou aqui, na medida do possível, expor mais um lado acadêmico da coisa. Você vê que ele não apelou para os textos bíblicos. Pouquíssimas vezes ele entrou na questão dos textos bíblicos, embora ele seja cristão, mas ele fez uso aqui mais da prática do academicismo mesmo. Parabéns ao Alex. Obrigado. O Flávio, um espetáculo também muito bom, se manteve também dentro de uma linha de raciocínio acadêmica, muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns pela educação, pela contribuição que vocês deixaram aqui hoje para o público cristão e tantos outros. O que importa aqui é o conhecimento, as pessoas serem abraçadas com essa exposição que vocês fizeram aqui. Quem começou foi o Alex. Então vamos fazer o seguinte, o Alex inicia a sua participação final aqui, agradecendo as pessoas, deixando o seu contato, e depois o Flávio termina, então, com a palavra final. Fica à vontade, Alex. Ô, Carlos, eu agradeço a você, agradeço ao Luciano pela oportunidade de fazer essa live, pelo debate. Foi um debate muito interessante, muito legal. O Flávio apresentou a perspectiva dele, né, sobre o tema, que eu tive muito interesse de ouvir o que ele tinha para dizer, né, porque, assim, no Brasil são poucas pessoas que são interessadas nisso, né, assim, principalmente também em debates, né. Então também agradeço pela educação dele, pela forma que ele expôs, foi uma forma honesta, foi uma forma que eu percebi que de fato ele estudou, né. Nós temos opiniões diferentes, visões divergentes, e isso não significa que exista uma visão que seja melhor que a outra, ou que seja pior. O importante é que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas busquem estudo, que as pessoas sejam mais analíticas, que elas pensem de uma forma mais lógica, né? E que eu também gostaria de dizer que, principalmente para a gente cristão, é muito importante ter a fé, eu valorizo muito a fé, e a gente não deve se basear na ciência para querer provar nossa fé, para querer, às vezes, dizer que a nossa fé depende da ciência. Não, a fé é muito importante, a fé faz parte de nossas vidas, as nossas crenças. A única coisa que eu digo é que a gente tem interesse também em complementar a nossa fé com uma lógica mais centrada, assim, mais racional, né, sobre o que a gente pensa, porque nesse momento a gente vive um momento que tem muita polarização, são muitas pessoas militantes, essas pessoas, na verdade, elas só atrapalham, elas não ajudam, e são amplas visões que, tanto do lado do ateísmo, quanto do lado das religiões, elas acabam atrapalhando, porque essas pessoas que elas têm uma mente tão fechada assim, elas acabam perdendo o que é mais interessante, que é o que realmente importa, que é estudar realmente o que aconteceu, realmente é verdade, né? Então, eu termino falando o seguinte, que a melhor maneira da gente conhecer um assunto é a gente trabalhando ele de forma honesta, né? De forma honesta, de forma educada, e também saber reconhecer o que a outra pessoa que pensa diferente de você, por que ela pensa diferente, quais que são os argumentos delas, né? Então, eu agradeço muito a todos, e se tiver uma outra oportunidade, se eu puder participar, eu gostaria de participar. Eu adorei muito seu canal, Carlos, eu não conhecia ele, e vocês estão de parabéns. Eu gostei muito da forma como foi conduzido o debate também, embora teve um pico de energia aqui em casa, eu saí, eu voltei, mas tudo bem, tá bom? Então, brigadão, gente, um abração, viu? Ô Alex, parabéns, tá? Olha, eu vi uma hora que ficou escuro aí onde você estava,
e daqui a pouco você sumiu da tela. Aí ainda bem que o Flávio percebeu, e o Flávio continuou falando, aí deu tempo de você conseguir voltar. Eu quero só te perguntar uma coisa, por que você não usou, quando o Flávio pediu um código postal da sepultura de Jesus, por que você não usou do argumento do Jardim do Túmulo, que é datado da Idade do Ferro, volta do século VII, século VIII, depois de Cristo, pela arqueologia, e também a Basílica, a Basílica da Ressurreição lá, na verdade, a Basílica do Santo Sepulcro, ela é datada de volta do século I. Inclusive, arqueólogos gregos estiveram lá, examinaram ali a pedra, examinaram ali barro, e eles conseguiram datar que é do século I. Quer dizer, é um grande argumento. Inclusive, o imperador Adriano construiu no local um templo pagão para impedir que os cristãos frequentassem aquele local, porque era um local de veneração desde os primeiros anos do cristianismo, vamos dizer assim. Então, logo após a ressurreição de Jesus, já teve um embate ali de seguidores de Jesus, seguidoras de Jesus que peregrinavam ali naquela região. E isso é relato, você encontra isso lá em Israel, lá em Jerusalém, isso é documentado. Quer dizer, eu achei bacana, não sei se você esqueceu ou se você não quis usar esses dois argumentos. Não, eu acho que seria bacana. Foi um vacilo meu, esqueci mesmo. Pois é. Mas, ó, parabéns para você, tá bom? Já anota aí para usar depois. Tá bom? Aí, Flávio, você se livrou dessa aí. Vamos lá. Alex, obrigado, tá? Você participar aqui, vai ter outras vezes. Meu ateu favorito, Flávio. Claro que eu quero que você deixe de ser ateu, que você se torne um cristão, mas isso é o tempo e a sua consciência. Mas eu quero dizer o respeito que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você. Sei que você está estudando, se preparando, que sei que você já leciona, que você já dá aula. E você contribui muito aqui com o canal para cristãos e não cristãos, tá? Seu ponto de vista aqui é muito importante e tem ajudado muita gente. Eu queria que você deixasse as suas considerações e você falasse alguma coisa desse cristão aí, do Alex, porque o cara é muito humilde. E olha, o debate, você se livrou de uma, hein? Ele não usou o argumento do túmulo vazio, lá do Jardim do Túmulo, nem da Basílica do Santo Sepulcro. Se livrou dessa. Flávio, suas considerações finais, meu amigo. Eu sabia, inclusive, dessa, porque eu estava esperando ele citar, porque daí tem os principais dois sepulcros que era atribuído a Jesus, né? Que é o Santo Sepulcro, né, da Basílica, me esqueci o nome agora, e tem o outro também, né? E o túmulo, e o Jardim do Túmulo. Isso, tem esses dois aí. A Basílica é datada do século I, e o Jardim do Túmulo é datado do século VII, século VIII, Idade do Ferro. Aí nós tínhamos esses dois aí como competição ali para se atribuir de qual seria o túmulo de Jesus, né? E alguns atribuíram de que provavelmente não era nem sequer nenhum dos dois. Eu sabia que tinha essa discussão, eu disse, vou pegar ele aqui porque não tem uma resposta. Não tem como ele dizer que é nenhum, nem tem como dizer que é outro, porque tem a possibilidade de sequer ser nenhum dos dois, né? Mas é isso, é porque é uma pergunta sem resposta, não tem uma resposta correta sobre isso. Mas sabe o que é engraçado? É porque assim, ó, às vezes o cristão, desculpa, tá? Às vezes o cristão, ele faz o seguinte, ele acredita, por exemplo, na tradição da igreja católica, acredita na tradição da igreja católica para algumas coisas que é interessante para ele. Ele acredita em alguns documentos de arqueologia e de história da Igreja Católica que é interessante para ele. Aí, quando chega em algum ponto, ele não acredita. Por exemplo, eu acredito, claro que existem textos na Bíblia, existem documentos bíblicos, que estou falando aqui como gramático, né? Você examina o texto, você vê o texto, você vai para a parte da historiografia do texto, você vai examinar o texto, juntar toda a estrutura do texto, a história, o pano de fundo, a gramática, o original, por aí vai. E aí, o único documento que ele tem que comprova, entre aspas, aquilo ali é um documento católico, é fonte católica. Por que não usar? Né? Por exemplo, Nazaré, por exemplo, da época de Jesus, tinha entre
200 e 400 pessoas que moravam em Nazaré. Era uma cidadezinha bem pequenininha. Hoje tem 700 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas que vivem em Nazaré. E lá tem um material arqueológico profundo, com datações e tal, do primeiro, segundo século. Quer dizer, para algumas coisas é interessante, para outras coisas não. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, eu admito para você que, para mim, na minha concepção por parte acadêmica, por arqueólogos seríssimos, para mim a datação mais correta é a da Basílica do Santo Sepulcro. Embora eu não descarte também a caverna rochosa do Jardim do Túmulo, porque tem muito a ver a parte estética, sabe? Não sei se você já esteve lá, mas é muito a questão do local ser descrito como diz a Bíblia, entende? O local chamado Caveira, e para ali para lá, e o sepultamento foi próximo de onde Jesus foi sepultado. Então, assim, ele não usou o argumento, aí eu tô o debate é de vocês, ó, deixa aí as suas considerações finais, você vê o tanto que eu gosto de vocês, hein? Vamos lá, fica à vontade aí, Flávio. Obrigado por ter vindo, Flávio. Nada, cara, sempre que eu puder eu tô vindo aqui, né, porque, pô, um ambiente legal onde eu posso me expressar de certa maneira, posso transmitir algum conhecimento aqui para alguém baseado naquilo que eu sei, não confio em 100% em mim, eu não sou Jesus para estar certo o tempo inteiro, eu erro também, inclusive eu acho que teve o meu vídeo que eu fiz sobre a disseminação de hominídeos, que eu errei em umas questões aqui que eu citei hominídeo há 400 mil anos atrás, eu acho, alguma coisa assim, tipo. Não, foi 4 milhões de anos atrás. Tem 2 milhões de anos atrás só os primeiros hominídeos. Pô. O Homo sapiens surgiu bem depois. Eu errei mesmo aí. Fui moleque, tá? Então, assim, de vez em quando eu erro, tá? Esse daqui eu realmente fiz uma pesquisa boa e deixei separado aqui as coisas aqui, né? Em certo momento eu perdi minha colinha e daí eu não tive mais como saltar minhas referências aqui do artigo que eu tô produzindo. Não sei quando eu vou publicar. Mas estou publicando aqui. O Alex se livrou de uma também, né? Porque a sua filhinha foi e saqueou o seu notebook, não foi? Ele escapou dessa porque no meu tinha umas imagens boas para mostrar, tinha as imagens arqueológicas, aí surrupiaram o notebook, depois surrupiaram o segundo celular que eu estava usando de cola, que era o da minha esposa. Deu empate nessa aí, então, porque ele esqueceu dos 2 argumentos da sepultura, e ele esqueceu, e a luz dele lá também acabou, a energia elétrica lá também acabou. Então deu empate, porque a sua filhinha pegou o seu computador onde você tinha os artigos, enfim, deu empate isso aí. Mas isso eu gostei, cara. Quando me chamarem aqui de novo, eu participo, sem problema nenhum. Não sei se eu vou poder participar sempre, mas quando eu puder eu participo aí, o pessoal me convidando previamente para eu poder saber se eu tenho tempo para poder participar, né? E acima de tudo, gente, não vá utilizar aquilo que eu falei para de alguma maneira diminuir a sua fé sobre alguma coisa. O Alex falou algo aqui que eu achei bem interessante, cara, que é: fé não é pautada em ciência, tá? No momento que fé virar ciência, aí, quer dizer, no momento que a ciência se embasar na fé se basear na ciência, tô me engasgando aqui. No momento que a fé se basear em ciência, ela para de ser fé, né? Porque a fé é a certeza daquilo que você não viu. Então, se você precisa de alguma coisa para comprovar aquilo que você está utilizando ali, você não está utilizando mais fé, então. A fé é baseada nisso, é a crença em algo que a gente não consegue explicar. Tá, e no momento que a ciência for baseada em fé, a gente para de ter ciência e a gente vai ter um dogma. Então a ciência não vai caminhar em igualdade com a fé, porque as nossas propostas são diferentes, tá? Então a gente não vai ter que assumir a mesma linha de trabalho, né? E nada aqui que eu tô falando aqui, eu emprego como 100%. Porque no momento que eu tô pregando 100% aqui, eu tô pregando dogma. E eu não prego dogma, eu prego ciência, tá? Então, o que eu falo, existem diferentes linhas de pensamento sobre o que eu disse, tá? Eu trouxe uma linha muito pautada no que o Bart Ehrman traz, né? Olha só, o pastor Diego tá vendo você falar as suas considerações finais ali, ele já tá chamando você de crente já, ó. Você tá... Olha o que o Diego falou aí embaixo, olha lá. Vem para Jesus, Flávio. Eu não quero tirar a fé dos outros, cara. Tem gente que isso é um pilar para as pessoas, cara. Então, assim, eu não quero tirar a esperança de ninguém, tá? Tanto que eu mal comento essas questões aqui, mais pautadas, né, nesses erros que tem na Bíblia, porque eu tenho medo de influenciar alguém a sair de algo que eles têm um carinho sobre, tá? Tanto que eu fiz vídeo mais sobre o Jesus Flaviano, que esse Jesus Flaviano realmente tem que sacanear mesmo, cara. Não tem que ter pena, não. Mas, sei lá, eu não gosto de entristecer alguém por algo sei lá, que é tão importante para terceiros, vamos dizer assim. Né? E eu acho que eu penso assim porque eu não tive uma experiência ruim na minha igreja, não, cara. Eu tive experiências que eu ri,
né, que eu achei engraçado, algumas que eu não concordei com o que aconteceu. Eu levei uma rasteira na igreja, não vou contar isso aqui, eu vou preparar uma live para falar no dia que eu fui receber o batismo e levei uma rasteira, tá? Mas eu não fiquei com raiva, não. Eu ri, gostei, até depois que eu saí da igreja, eu achei engraçado. Enquanto eu tava na igreja, eu fiquei com raiva. Mas depois que eu saí, eu achei essa situação engraçada e tudo. Então, assim, eu relembro com carinho, né? Eu tenho um certo amor por isso, né? Então, por isso que eu trato as pessoas aqui, em maioria, quando eu tô em live, eu tenho esse cuidado a mais, tá? E eu até devo dar uma desculpa pro Alex, cara, que eu não sabia que o Alex era o Alex, tá? Eu pensei que o Alex era outra pessoa. Aí no grupo eu acabava zoando ele porque eu achava que ele era outra pessoa. Aí quando eu subi na live que eu vi o rosto dele, eu disse, pô, o Alex, eu já conheço o Alex, eu vi ele em outra live e eu conversei com ele em outra live, pô. Aí eu não sabia que você era você, tá? Eu achei que você era outra pessoa. Tem um terraplanista que eu discuto muito em grupo ali de ciência, e ele parece muito com a sua foto, porque sua foto agora é diferente da que você tá no WhatsApp. Aí você me enrolou, né? Eu não sabia que você era você. Não, tudo bem, acontece. Bom, tá bom. Pessoal, olha, muito obrigado vocês terem vindo para cá para debater esse assunto acadêmico, teológico, que eu tenho certeza que foi importante para muita gente. O pastor Diego passou por aí, não subiu. Ele poderia subir agora no finalzinho, né? Para dar aqui pelo menos um shalom aqui pro pessoal. Se ele puder, não sei onde é que ele está agora, se ele pode ou não. Mas essa semana vai ter mais live dupla no canal do pastor Carlos Souza e no canal do pastor Diego Fernandes, tá bom? Eu quero depois fazer uma live para poder fazer uma análise crítica sobre o debate que teve lá, o Diego lá com Chileno e com o Toshio. São duas lives que eu vou fazer uma análise, a live do Chileno e a live do Toshio. Nós já fizemos algumas, parte 1, parte 2, algumas lá no canal do Jadson, Defesa da Fé Cristã, mas nós vamos fazer aqui também, tá bom? Então, olha, obrigado, Alex, obrigado, Flávio. Olha, vocês foram super educados um com o outro, um cristão e um ateu. Vocês debateram muito. Deixaram aqui um grande material disponível, acadêmico, teológico, histórico, para muita gente. Então, você que é cristão, ou você que é agnóstico, ou você que é ateu, ou você que é livre pensador, você que é um religioso, enfim, você tem aqui essa live à sua disposição. São 2 horas e pouco de live sobre material maravilhoso aqui para você usufruir. Obrigado, Flávio. Obrigado, Alex. Deus abençoe vocês e até uma próxima, tá bom? Amém. Grande abraço. Tchau, tchau. Como é que o pessoal acha vocês? Como é que acha? Fala aí, um de cada vez. Fala aí, Alex. Como é que te acha? De redes sociais, eu tenho um grupo no Facebook, né, sobre design inteligente. Chama Teoria do Design Inteligente, o grupo. No Facebook? E eu uso mais o Facebook mesmo, não uso outras redes sociais, não. E você, Flávio, como é que te acha? Bem, eu tenho um canal no YouTube, que eu acho que eu sou ativo aqui no YouTube, né, que é História Hoje, Flávio Luciano. Eu acho que só vai aparecer se você colocar a questão lá de refutando teoria flaviana, que eu acho que foi o conteúdo que eu mais estou fazendo aqui recentemente, tá? Tem alguns grupos de WhatsApp aqui, eu acho que aí é difícil o pessoal realmente ter acesso. Tem meu Instagram, mas eu também não sou muito ativo não, tá? Flávio Luciano, aí você pode procurar aí, talvez me apareça aí. Eu acho que no meu Instagram tem mais foto de eu desenhando do que eu falando alguma coisa de história, tá? Porque eu faço quadrinho nas minhas horas vagas e eu não sou bom em fazer... Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, eu vejo, não sei se o Alex percebeu, mas tem um montão de ateu e de gnóstico pegando essa barca da teoria flaviana. Vou te perguntar, Flávio, por que você não embarcou nessa barca? Porque você é historiador? Porque eu sou historiador, você tem que saber de história para não cair na testa. Pô, a gente tem que acreditar nos flavianos, mais ou menos, deixa eu ver, 47, 59, as cartas paulinas. As flavianas têm que ter poder de voltar no tempo também. Os caras estão sacaneando. Aí todo mundo é Tito também. Flávio José é Tito, Jesus é Tito. A datação cartas de Paulo, 45 até 65, no máximo. Ou seja, anterior à teoria flaviana, que começa em 70. Né?
É tudo errado, cara. Ele cita que Joséfo interpola tudo. Joséfo, ele só fez 2 citações de Jesus. Uma, a gente entende que é interpolada ou parcialmente interpolada, a segunda a gente entende como legítima. Mas tem o resto de sei lá, de uns 17 livros que Flávio José publicou. Dizer que 17 livros. Na maioria dos assuntos, não tem nada a ver com Jesus. Aí tem poucas citações, acho que tem 2 citações diretas sobre Jesus, que é interpolação. Citação de Herodes é interpolação também. Não, aí também não tem como trabalhar em cima disso, não, pô. Aí eu tive que falar contra, porque eles faziam um discurso muito anti-acadêmico, diz que todo historiador está escondendo, não está aceitando Jesus como não inexistente, porque todo historiador é cristão, e é por isso que a academia está fazendo um complô para impedir com que a verdade chegue a todo mundo. Quando é o mesmo papo que não, mas você sabe que essa ideia só acontece no Brasil, cara. Tá aqui na Europa, cara, não tem isso, cara. Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, aqui não tem, cara, essas bizarrices não tem, ninguém levanta essa bola aqui, cara. Porque já é passado, sabe? Parece que a gente está ainda vivendo no Brasil em internet de escada. Parece que demora para chegar aí a informação. É um absurdo, cara, é um absurdo. Mas tá bom, olha, parabéns para vocês, tá bom? Obrigado, tá? Obrigado. Abraço, tchau. Abração. Tava só encerrado. Abraço, tchau. Tchau. Bom, é isso aí, pessoal. Nós tivemos que debate maravilhoso que nós tivemos aqui hoje. Olha, parabéns a todos os debatedores, que foi extraordinário. Parabéns ao Alex, que também é historiador. Parabéns ao Flávio, que também é historiador. Recebemos aqui os dois. Um cristão, o Alex é historiador e é cristão, o Flávio historiador e é ateu. Nós falamos um pouquinho hoje aqui sobre a ressurreição de Jesus, em ambas as visões, né? Claro que eles falaram aqui mais dentro do contexto da historicidade do que propriamente dito pela fé. O Alex defendeu a historicidade apontando para a ressurreição de Jesus, com argumentos históricos e também bíblicos e teológicos, e o Flávio também argumentou dentro do contexto histórico, mais numa posição de que não houve a ressurreição. Mas, enfim, foi um debate lindíssimo, de muita educação, de muito respeito. Parabéns ao Alex, parabéns ao Flávio, que em breve vão voltar aqui no canal.